Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente toda a sua família. Acompanhe essa matéria que fala mais a respeito do que está acontecendo aqui no Congresso e daqui a pouco eu volto. Humilhação, miséria e fracasso são palavras que rondam a sua vida. Você acredita que lutar com a força do braço mudará a situação em que se encontra? A nossa vida totalmente derrotada, né? Derrotada, assim, de passar fome, depender do governo, depender de não ter nada, não ter pão, não ter nada. Uma vez eu lembrar de eu dividir um milho com ela para comer, de não ter nada mesmo. O impacto da pandemia ainda está atormentando a sua vida financeira? Quando a gente começou, chegou a pandemia. E aí fechou tudo aqui no Brás, porque meu pai tinha uma loja de roupa aqui no Brás, fechou. E eu fiquei em casa e só ele trabalhando, só que aí ficou fraco. Chegou a atrasar a prestação de carro, tudo mais, ficou daquele jeito. A que ponto chegou a sua vida? Quando eu cheguei no Congresso, cheguei com uma vida toda limitada, morando de favor, tinha que ficar escolhendo contas para pagar. Às vezes não dava nem para pagar a conta de luz, de água. Saiba que tem um lugar que pode mudar a sua vida financeira. Basta você tomar a atitude de quebrar o pacto com a miséria e firmar o seu pacto com a palavra de Deus. O dia de ontem é o quê? Passado. E o dia de amanhã? Futuro. E o dia de hoje? Presente. Deus coloca na tua mão todo dia que você abre os olhos um presente. O que você faz com o seu presente? Será que você tem propósito na vida? Ou você é aquela pessoa que fala assim, vamos ver o que vai ser? No Congresso, a minha visão se abriu. Eu consegui fazer o Congresso, a minha filha conseguiu arrumar um emprego na área dela. Não precisei tirar meu filho da escola, consegui pagar todas as minhas contas. Não vivo mais essa vida ilimitada. Eu já consegui meu apartamento, eu tenho meu carro, meu filho estuda em escola particular, a minha filha é formada. Eu saio motivada para amanhã subir mais um degrau. E não existe obstáculo para mim, não existe. Nada me para, porque não podemos colocar obstáculo para vir para a casa de Deus, porque muitas das vezes a gente põe obstáculo para vir para a casa de Deus, mas aparece uma outra coisa lá fora, ir no médico, ir visitar alguém, você para tudo e vai. Então, assim, para mim é gratificante. E chego disposta, eu chego em casa super tarde, é mais de 1h30 daqui até a minha casa, mas eu chego super disposta, não tem cansaço, não tem nada que vai me esbarrar. E eu vou permanecer até o fim. Após firmar o pacto com a palavra de Deus, as promessas dele se cumprirão em sua vida. As crises serão oportunidades para que o sobrenatural aconteça. E a gente começou o pacto e no meio da pandemia, para resumir, no meio da pandemia a gente abriu uma loja, eu já tinha uma loja a gente abriu uma loja assim, tudo fechando, todo mundo falando da crise, e nós abrimos uma loja, temos uma loja na cidade de Artigas, no Uruguai, e abrimos no meio da pandemia uma loja em Quaraí. Acabou a miséria. Sim, bispo, e outra coisa, né? Às vezes as pessoas acham assim, que foi do dia para a noite, a gente perseverou, entendeu? A gente não quebrou o nosso pacto, porque a gente, nesse período, né, que a gente tem estado na fé, assim, se mantendo sempre perseverante, e não quebrando o pacto, porque a fidelidade a Deus é tudo. Você vai agir ou vai desistir? De uns tempos para cá, pegamos firme mesmo no pacto, virou. Agora é só bênção, só vitória, abrir uma loja, eu estou trabalhando e ele continuando dele também, ele recusa, chega a ponto de recusar. Então quer dizer que o resultado veio depois do pacto. Sim, senhor. Não é só porque trabalhou bastante. Não. Mas não. É porque Deus está abençoando. Sim, senhor. Então venha nesta segunda-feira quebrar o pacto com a miséria e firmar o pacto que mudará completamente a sua vida financeira. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E todas essas pessoas que a senhora, o senhor, você acompanhou agora, dando testemunho, falando do que Deus fez em suas vidas, são pessoas que um dia estava sentado, assistindo um programa, ouvindo a rádio, não suportando mais a situação de humilhação, de perder tudo,
elas tomaram uma decisão. Elas vieram. Você sabe que se você agora colocar dentro de você, segunda-feira agora eu vou, você pode ter certeza que vai acontecer de tudo para que você não venha. Você vai ver pessoas preparando situações para tomar o seu tempo, porque você tomou uma decisão de vir. Porque as forças do mal sabem, meu amigo e minha amiga, que a hora que você colocar a planta dos pés aqui, ó, nessas escadas e entrar, o seu problema, a sua dor, a sua situação ruim, isso vai ter que acabar, porque você vai obedecer essa palavra. A Bíblia diz assim, essa palavra é viva e eficaz. Nada dá errado na sua vida quando você pauta ela em cima da palavra de Deus. O que é para dar errado, vai dar certo. E até naquela situação mais difícil que aparentemente você está perdendo, Deus está no controle de tudo. Você colocou a vida nas mãos de uma pessoa que te criou. Sabe o que é melhor para você. Essas pessoas que eu vou colocar agora, mais resultados, são pessoas que tomaram essa decisão. Não deixe para amanhã, não. Toma uma atitude. Já venha hoje, se for preciso, mas dá um basta nesse sofrimento. Acompanhe. Então, pastor, eu sempre participei do pacto, né, e muito fiel. E eu trabalho numa pousada em Anitápolis. Então, às vezes, eu não posso vir às segundas-feiras. Mas toda segunda-feira que eu estou aqui em Palhoça, eu venho. Inclusive, hoje me passou até pela cabeça, eu acho que eu não vou. Mas, levemente, logo passou e eu pensei assim, não há nada que vá fazer eu quebrar meu pacto com Deus, independente da luta que eu passar. Segunda-feira passada eu consegui vir, e aí a minha mãe tem uma escola de música e eu ajudo ela na retaguarda. E desde que começou a pandemia, ela está dando aulas online, só que agora as pessoas, como estão cansadas de ficar só em casa, ela começou a perder muitos alunos. E agora, na semana anterior, que deu para começar a cogitar a possibilidade de voltar para o presencial, deu de novo esse lockdown. E eu assim, Senhor, vamos na luta, é contigo. Comecei a fazer uma campanha por ela na segunda passada. Durante essa semana ela mandou um WhatsApp. Minha filha, temos 10 alunos novos. E estão começando a vir e começando a pedir informações e continuando no online. Que bom, né? Graças a Deus. Em meio à pandemia, a sua fé fez a sua mãe ser abençoada, né? Exatamente. E nada tem faltado, pastor. Ao contrário, a gente é muito abençoada. Como é que é o nome? Eric, pastor. Eric, o que aconteceu de segunda para segunda? Então, pastor, há mais ou menos um ano, no ano passado, eu vinha no congresso, estava lutando no congresso para conseguir entrar no emprego que eu estava, que agora não estou mais, no caso. Lutei e tudo mais, consegui entrar. Depois que eu me estabilizei lá dentro, ocupava muito do meu tempo. E eu falei, não, eu estou cansado. Deus entende que eu estou cansado porque eu estou trabalhando. E deixei de vir, vim ao congresso, deixei de frequentar as reuniões. E nisso, agora mais ao final do ano, meu chefe mudou, entrou outro chefe lá, e do nada ele não gostou de mim, não foi com a minha cara, não queria eu lá, e fez, fez o inferno. O que o outro tinha me promovido enquanto eu estava vindo, esse fez tudo ao contrário. E daí, agora, no início do ano, ele falou que eu não iria ficar, que eu iria ir embora. E meio que bateu o desespero, eu falei, não, é injusto, eu não vou aceitar isso. E esperei acontecer uma injustiça, eu podia ter usado inteligência e ter vindo antes, esperei acontecer uma injustiça para voltar, para vir no congresso. Daí voltei, comecei a lutar, o Senhor começou o clamor dos 12, eu ungi o meu celular, eu falei, não, eu vou conseguir um emprego. E semana passada, se eu não me engano, o bispo tinha determinado que o Senhor tinha determinado que onde não houvesse porta, iria abrir uma porta. E eu tinha conversado com uma moça sobre o emprego, e ela falou que já tinha fechado as vagas, que não tinha como entrar mais na empresa. E eu falei, não, vou ungir o celular em cima da mensagem dela e eu vou falar com ela e vai haver uma vaga. Na semana passada mesmo, no feriado, ela me chamou para ir conhecer. Não sei o que aconteceu, ela não me falou se abriu vaga ou não, mas ela falou que gostou de mim, me chamou e queria que semana passada já eu começasse. E eu ainda nem tinha saído do emprego antigo. Eu saí na sexta-feira e ela já queria começar. Comecei já essa semana e ainda mais eu fui buscar uns documentos que faltavam e comentei com o pessoal que trabalhava comigo sobre o que que é com vendas, né, comissionado. Eu falei, estou trabalhando com isso, aquilo. Eles, bacana, tenho interesse. E já tenho 3 clientes agora, para essa semana já estarem indo lá visitar a empresa e comprar comigo. Há 14 anos, né, eu trabalhei numa empresa
Aí cheguei no congresso, participando das reuniões, Deus me deu uma direção de trabalhar teu próprio negócio, né? E aí eu coloquei em prática. Na sala da minha casa, eu comecei a trabalhar com móveis. Só que eu não confiei totalmente, que eu continuei na empresa e trabalhando com os móveis. E a vida continuou amarrada. Escravo de cartão de crédito, né? Não conseguia honrar com a fatura dos cartões, pagando o mínimo. A vida toda amarrada. Até que em outubro de 2019, eu resolvi confiar completamente naquilo que Deus tinha me proposto. Eu pedi as contas no trabalho e aluguei um espaço e comecei a trabalhar somente para mim mesmo. E Deus tem honrado, bispo. 5 meses depois veio a pandemia e, graças a Deus, assim, não tem me faltado nada. Adquirimos agora um terreno onde a gente vai construir a nossa sede própria. Nas próximas semanas a gente já vai estar começando a construir. E é fiel no pacto? Fiel no pacto, todos os dias, dizimista, nos votos, propósitos, eu fazendo a minha parte e Deus fazendo a parte dele, né, bispo? Agora, você frequenta a segunda-feira? Sim, todas as segundas-feiras. O que é a segunda-feira para você? Olha, bispo, para mim tem sido uma escola, né? Porque eu comecei nesse propósito de trabalhar por conta, eu não fiz nenhum curso, eu era profissional em outra área, trabalhava numa gráfica e não sabia nada. E Deus tem colocado a mão, me dado condições, sabedoria para poder estar avançando. Quer aí dizer, todos Deus os dias. tem te dado a sabedoria para você gerir os seus negócios. Sim, senhor. Graças a Deus. Tá ligado. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar, sim, senhor. Com certeza. E aí, pastor Juliano? Essa semana saiu o terreno da terra da empresa, sede própria. Só desempregado, nós temos 7 para amanhã para dar testemunho. 7 pessoas que estavam desempregadas, de uma segunda para a outra, abriu a porta de trabalho. 7 dias. 7 dias. Olha só, pessoal, tá vendo aí? E essas Bíblias que estão aí estão reservadas para quem quiser começar o seu pacto com Deus. É o início do ano. Não fica pensando, se, não tem se, não. Vem, faz o pacto com Deus, aprende a usar a fé, lá fora, coloque em prática o que acontece aqui dentro, que você recebe aqui dentro, você vai ver se a sua vida não muda. Amém, pessoal? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes decidem ir até o fim naquele propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria? Quando nos tornamos fiéis à aliança que fizemos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia. Um congresso que irá lhe ensinar como vencer as dificuldades e ter o resultado que tanto espera. Nesta segunda-feira, venha receber a nova Bíblia do Pacto, para que este ano seja um ano de conquistas. O nosso WhatsApp está agora à sua disposição. É o 0489-9624-7812, que você pode enviar a sua mensagem. Marcar um atendimento. Faz o seu pedido de oração. Nós vamos estar aqui orando por você, lutando por você. Essa situação que você está vivendo, isso vai mudar através da fé. Eu vou colocar agora o momento da oração que nós fizemos em cima do monte. Daqui a pouco estamos de volta. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente toda a sua família. Quando se tem um pacto verdadeiro com Deus, meu amigo e minha amiga, nós não podemos quebrar esse pacto. Eu disse esses dias aqui que haveria dias que tanto eu como o pastor David subiríamos aqui debaixo de chuva, mas nós não vamos quebrar o nosso pacto. Esse ano tem que acontecer uma virada, tem que acontecer uma mudança, uma transformação. Chega de amarração na sua vida. Tivemos um dia de guerra, um dia cansado, um dia de luta, mas nós estamos aqui e vamos orar por você que tem um pacto verdadeiro com Deus.
Pastor, todo mundo, as pessoas falam assim, todo mundo está passando por dificuldade, porque todo mundo dá desculpa. Por isso que são poucos os que fazem a diferença. E os que estão fazendo a diferença são aqueles que não estão dando desculpa, que abaixo de chuva vieram nessa segunda-feira, tomaram a decisão, cumpriram com a sua parte do pacto. Por isso, Deus vai honrar. O vento está forte, a chuva apertando e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você em respeito a você que saiu de qualquer lugar, tanto do continente como da ilha, e veio aqui buscar a força, o poder de Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, tanto eu como o pastor David, aqui debaixo de chuva, invocamos o teu nome, o teu poderoso nome, e apresentamos a vida de todas essas pessoas nas suas mãos. Meu Deus, muda essa situação que nós temos visto. O teu povo sofrendo, o teu povo na miséria, passando aperto, dificuldade, mas que a partir de hoje, aqui a partir de agora, desse exato momento, as portas se abram em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, estamos fazendo a nossa parte. Não demos desculpa para o Senhor. Então nós não aceitamos o não também como resposta, meu Deus. Traz a resposta. Meu Pai, que esta semana venha, meu Deus, mudar a vida do povo e venha acontecer o sobrenatural em o nome do Senhor Jesus. E é esse sobrenatural que nós cremos, meu Deus. Honra essa pessoa que tem vindo de longe. Abençoa ela. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E essa oração que nós estamos fazendo em cima do monte não vai ser só uma segunda-feira, não. Deus, Ele está vendo a nossa preocupação. Terminando a última reunião do dia, nós estamos indo lá lutar, clamar por você. Tem dia que tem chuva, tem dia que nós chegamos em cima desse monte, é uma bagunça, mas nós não vamos desistir. Eu quero que a senhora, o Senhor, você que está me assistindo agora, pegou aquela Bíblia antiga do pacto, você tinha ela, você veio aqui, aconteceu uma situação para você parar. Presta bem atenção, todas as vezes que você estiver próximo de ser abençoado, vai acontecer uma situação para você desistir. As forças do mal sempre vai trabalhar dessa forma. Quem são os vencedores? São aqueles que não desistem, são aqueles que não quebram o seu pacto. Eu vou agora colocar mais uma matéria que fala a respeito da Bíblia, a força do pacto, e eu já volto. Olha, hoje eu vim conhecer essa empresa que já está no mercado há 25 anos, é uma empresa de importados e ela é da Vânia e do André. Eles que antes do pacto passavam por muitas dificuldades. Não é isso mesmo, Vânia? Conta pra gente um pouquinho como é que era a vida de vocês. Sim, era uma vida muito apertada. Meu esposo ganhava bem, trabalhava numa empresa muito boa com a família dele. Eu era bancária, não ganhava muito mal, mas nunca tinha dinheiro para nada. Era aquela situação difícil de todo mês fazer as continhas. Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Será que vai dar para fazer isso, para fazer aquilo? Todo mês a mesma coisa. Então era horrível. Sabe, você quer viajar, não pode, usando o carro da empresa que nem carro nós não tínhamos. Então era uma situação muito ruim. E outra, gastava muito com a minha saúde e a saúde da filha. Então, o pouco que parece que ia sobrar, ia para a saúde. Então, era muito ruim, era miséria mesmo. E foi nessa situação, então, que vocês chegaram no Congresso, né? Sim, aí nós chegamos no Congresso, quando eu comecei a ver os testemunhos, né? As pessoas falando das conquistas, eu falei, meu Deus, esse lugar aqui é incrível, né? E começou, eu botei em prática, logo que começou os testemunhos, que eu comecei a praticar, eu convidei meu esposo para vir, viemos os dois juntos e começamos a pegar firme, fizemos o pacto. A partir do momento que fizemos o pacto, começou as mudanças, começou as bênçãos. Já veio a primeira, que era a principal, saímos do aluguel, ganhamos o primeiro apartamento e foi só conquistando. E vocês tiveram a visão dessa empresa também, né? Sim, aí eu comecei a pedir a Deus uma direção, porque para a gente deixar de ser empregado e ter a nossa própria empresa. E ele falou, Vânia, vamos começar a vender algumas coisas assim, para ajudar na renda e tal. E eu comecei como sacoleira, vender, e arrumei sacoleiras para me ajudar a vender. Comecei a vender de porta em porta, ia nas empresas, passava o dia inteiro nas empresas vendendo. Não foi fácil, né? Não foi. Eu carreguei muito peso, a malinha era pesada, foi muito sacrifício. E ele viu que só de sacoleira, de vendas de porta em porta eu estava vencendo, vamos abrir uma loja, vamos legalizar a empresa. E foi assim que surgiu. E depois, o que tudo isso aqui proporcionou para vocês, a empresa? A nossa vida hoje está totalmente transformada, né? Hoje nós temos o carro próprio, nós temos a empresa,
que renda os recursos, né? Nós temos uma casa muito boa, nós temos casas de aluguel, nós temos terrenos. Isso tudo com a visão do altar, né? Depois que nós fizemos o pacto, né? Deus abriu a nossa mente, o nosso entendimento, e a gente começou a conquistar. Mas sempre sendo fiel ao altar, no pacto ali, sendo fiel. Nós viajamos, o local onde nós estamos fazendo o pacto. Ou seja, vocês não deixam de participar nenhuma segunda-feira, né? Não, segunda-feira para nós é sagrado. Onde quer que estejamos, a gente está no Brasil, fora do Brasil, segunda-feira nós vamos buscar nossa fé. Vocês acham que se vocês não tivessem feito esse pacto com Deus, e sendo fiel a Ele, claro, vocês teriam conquistado tudo isso daqui que vocês conquistaram? A vida que nos proporciona hoje não teria se não tivéssemos firmado esse pacto com Deus. Valeu a pena. E como valeu. Muito obrigada por nos receber. Olha, então eu falo aí com você de casa que também está passando por alguma situação difícil, que você também precisa abrir a sua mente. Venha nesta segunda-feira fazer o seu pacto com Deus, no maior congresso financeiro do mundo. Segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, nós vamos estar clamando, orando por você, te atendendo. Você que precisa de um atendimento, você que diz assim, olha, eu estou perdendo tudo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu quero um atendimento. Pode vir, que nós vamos estar de plantão aqui para atender. Marca o atendimento aí pelo WhatsApp. Nós vamos te ajudar. Não tire a sua vida. Não cometa nenhuma loucura. Eu atendi uma pessoa segunda-feira agora que ela disse assim, eu penso todo dia em desaparecer. Você fugir do problema não vai trazer a solução. O que vai trazer a solução é você enfrentar ele e você lutar. Acompanhe agora mais resultados, mais depoimentos. Eu já volto. Como é que é seu nome? Everson. Everson. O que aconteceu vindo segunda, fazendo o teu pacto com Deus? Pastor, no ano passado, nessa mesma época, quem comparasse a minha vida e comparasse ela hoje, não conseguiria acreditar que é a mesma pessoa. Eu tinha uma empresa que estava indo mal, tá certo? Veio a pandemia e o que para muitos foi, né, um fechar de portas, para mim virou o jogo. O mercado que eu trabalho, que é o mercado de imóveis, deu um boom, né, e quadruplicou as vendas, o meu faturamento multiplicou. Eu tinha um carro, pastor, que se eu quisesse vender ele, eu teria que pagar para a pessoa levar, porque era mais caro arrumar ele do que o valor que ele tinha. Esse era o seu carro? Esse era o meu carro, o carro que eu andava, que eu vinha para a igreja, que eu ia trabalhar. E com o vindo na segunda-feira, com os propósitos que eu vinha fazendo de altar em altar, multipliquei meu faturamento, fechei contratos de mais de $500 mil, né? Troquei de carro, hoje eu tenho um carro bom, um carro novo. E nessa semana agora, na sexta-feira, assinei o primeiro contrato, né, grande do ano, né, de 350 mil, e já tem mais uma proposta pronto para poder assinar amanhã já. Everson, você chegou aqui com o seu carro, você tinha que pagar para a pessoa levar, se você quisesse vender. Se eu fosse vender, sairia mais barato a pessoa, sairia mais barato para vender, para pagar para a pessoa levar, do que para consertar. Para poder consertar, era mais caro do que o valor que eu ia pegar nele de volta. Assim você chegou. Sim, senhor. Você obedeceu o que está escrito aí? Sim, senhor. Não faltava uma segunda-feira. Fiel ao pacto. Fiel. E obedecendo. Sim, senhor. Mudou tudo. Mudou tudo. E fechando um contrato agora. Fechei na sexta-feira agora um contrato de 350 e tem mais uma proposta prontinha para poder assinar amanhã. Forte. É ou não é, pessoal? Palmas bem fortes para o nosso Senhor. E muito mais vai vir na sua vida, Everson. Muito mais. Que você sempre esteja aqui dando testemunho. Janaína, o que aconteceu de segunda para segunda? Numa segunda-feira eu determinei dentro de mim que eu ia ter um testemunho para contar. Aí nisso passou uma semana e eu fiz uma entrevista de emprego. Eu já estava 1 ano e 6 meses desempregada. 1 ano e 6 meses desempregada. Exatamente. Você imagina essa pessoa que está em casa agora, ela está assistindo um programa de TV e ela vê que uma pessoa que estava 1 ano e 6 meses desempregada conseguiu trabalho. O que você acha que ela vai fazer? Vai vir aqui. Por isso que testemunho grande, pequeno, a gente vai pegar todos. Vamos encher esse altar de testemunho. E aí, Janaína? E semana passada eu comecei a trabalhar. Começou a trabalhar. Sim, senhor. Bem forte com o nosso Deus. Como é que é seu nome? Rafael. Rafael, o que aconteceu você vindo no congresso, segunda-feira? O que é para você? Então, pastor, eu estava trabalhando na empresa
e a empresa foi vendida. E eu era prestador de serviço lá. E aí as portas se fecharam lá. E aí eu tive que correr atrás de outra coisa. E aí fui entregar currículos e tal, apareceram 2 empresas. Eu fui em uma fazer entrevista, pagava muito pouco, eu não aceitei aquilo dali para mim. A outra pagava um pouco melhor, fui lá fazer um teste, no dia fiquei doente, deu febre, no meio do dia tive que vir embora. Beleza, na outra semana, na segunda-feira, apareceu uma vaga que eu queria, de supervisor, e aí com um salário bom, falei, é essa que eu quero. E aí mandei o currículo, logo em seguida já me responderam para fazer a entrevista. Fui lá, fiz entrevista, aí o dono falou, a gente vai fazer a entrevista com mais e qualquer coisa a gente volta a se falar. Falei, a gente vai voltar a se falar sim, tenho certeza, porque eu confiava no pacto que eu tinha com Deus. E aí na quinta-feira eles me ligaram, e aí na segunda retrasada eu já comecei a trabalhar. Abriu as portas. Abriu as portas. O pacto não é uma aventura, é uma aliança e não deve ser quebrada. Um pacto envolve palavra, aliança, comprometimento, totalidade, obediência. Palavra. Quando firmamos um pacto com Deus, empenhamos a nossa palavra para com Ele, que, por sua vez, já empenhou a sua santa palavra para conosco. Aliança. Deus nunca quebrou sua aliança conosco. Da mesma forma, não podemos encarar a nossa aliança com Ele como uma aventura. O pacto não pode ser quebrado. Comprometimento. O pacto tem compromissos e prioridades. Quando assumimos um pacto com Deus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Totalidade. O pacto não é uma entrega parcial. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Obediência. Não existe pacto sem obediência. Ter um pacto com Deus significa obediência incondicionalmente à sua palavra a todo instante. Quer fazer essa aliança com Deus? Venha nesta segunda-feira fazer esse pacto com a palavra. E todas essas pessoas que a senhora, o Senhor, você viu agora, acompanhando e dando testemunho, são pessoas que um dia, isso é importante a gente frisar, estava assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, mas não suportou mais a situação triste, pesada que estavam vivendo. A situação de humilhação, sabe? Aquela carga negativa, a inveja, o olho grande, sabe? Aquela situação de amarração, num dito popular, vendendo o almoço para comprar a janta. Sabe aquelas migalhas, viver contando moedinha para colocar gasolina, quando tem, sem poder se alimentar, comprando o que pode, não o que quer. Isso não é vida, não é a vida que Deus promete na palavra dele. Se a senhora, o Senhor, você que está me assistindo agora, está vivendo nessa situação, é simples, é só vir lutar, é só sair de casa, é vir lutar e lutar com Deus para que essa situação aí venha mudar. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Todos os ônibus passam por aqui, todas as linhas dão aqui. O ponto de ônibus é em frente ao nosso templo maior. Vem lutar, porque com certeza Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Eu aguardo você que precisa, esse ano, mudar essa situação. Deus abençoe a sua vida. Até segunda.